Olá a todos. Hoje nós vamos falar sobre desenvolvimento mediúnico, né? Desenvolver a mediunidade, jejum e conexão com o divino, com Deus, com a fonte, com a espiritualidade superior. Chamem como quiser. O nosso papel aqui, vamos dizer assim, né? Não é impor religião, impor dogma, mas falar de uma forma que seja de fácil entendimento no geral, para qualquer um, de qualquer religião. Trazendo um esclarecimento sobre essas questões espirituais, sem impor dogma. Nós podemos falar de uma forma que venha até a chamar mais para um tipo de religião do que para outra. Por quê? Porque nós somos humanos, nós temos a nossa filiação cultural e religiosa que vem através de família e tal, porém nós não nos prendemos, não nos apegamos à cultura religiosa. Nós usamos da nossa linguagem para falar de uma forma universalista, né? Apesar de alguns acharem que puxamos para um lado dizendo que essa é a religião certa, não é isso. Nós falamos assim porque não conseguimos falar de outra forma, mas usamos do nosso meio de expressão para poder universalizar, se podemos dizer assim, né? Mas vamos lá. Vamos falar da questão de jejum, oração, desenvolver a mediunidade, né? Ou desenvolver os dons do espírito, e conexão com o divino. Na verdade, desenvolver a mediunidade, para mim, né, durante todo um período que eu tenho de estudo e prática nessa área, eu não usaria o nome desenvolver, porque, como Kardec, por exemplo, disse, a mediunidade, e como está sendo descoberto, né, pela ciência através dos estudos sobre a glândula pineal, a mediunidade é uma questão orgânica. Todas as pessoas têm mediunidade, porém, cada um em um grau, cada um em um nível. E às vezes, aquele que tem a mediunidade num nível mais suave, vamos dizer assim, acredita que não tem. E os outros acreditam que não tem. Quando os outros que têm num nível mais avançado são chamados de ostensivos. Porém, todos são médios. Todos têm essa faculdade de ser intercâmbio do plano, de outras dimensões, do plano espiritual, seja esse plano astral, plano mental, não importa, mas todos podem captar mensagens e interpretar e emanar, colocar para fora essa sensação, né, essa mensagem. Não necessariamente, como eu disse em algum vídeo passado, falando sobre mediunidade, não necessariamente interpretar espíritos, mas sim interpretar o campo espiritual. Bom, vamos falar do jejum. A questão do jejum, o jejum, ele é muito usado em diversas culturas. Porém, percebemos, né, através de alguns estudos e de algumas informações espirituais, a importância do jejum em relação a potencializar, vamos dizer assim, a sua conexão com o todo, o seu desenvolvimento e o seu equilíbrio e evolução espiritual. Potencializando assim também os seus dons, a sua mediunidade.
vamos falar do jejum de uma forma bíblica, tá? Porém, sejam cientes de que o jejum existe em diversas culturas. Por exemplo, quem aplica Reiki, quem conhece o Reiki, sabe da história de Mikao Usui, que entrou num jejum de 21 dias, onde ele conseguiu, nesse tempo, ou 21 ou mais de 20 dias, onde ele conseguiu, nesse tempo, através do jejum e de uma posição contemplativa e de oração, ele conseguiu captar os símbolos do Reiki e, vamos dizer assim, se iluminar, né, de uma certa forma. Não é informado se ele virou um Buda, né, mas ele de alguma forma se iluminou e depois passou a ensinar e a curar. Bom, é um dos exemplos. Não vou citar todos os exemplos de jejum que existem em diversas outras culturas também. Por exemplo, na Índia, é ciente que os yogis fazem jejum e meditação. Porém, na Bíblia, Jesus também faz o jejum. Outros profetas também fazem o jejum e a oração. É muito difundido isso, porém não é muito entendido pelas pessoas. O poder que isso pode ter. Vamos falar sobre uma passagem para entendermos o poder do jejum. Existe uma passagem onde Marcos 9, de 20 a 29, alguma coisa assim, na Bíblia, né? Onde um pai levou um filho, que provavelmente já era adolescente, num estado que hoje chamaríamos de loucura ou de esquizofrenia, né? Ou pânico, etc. A gente pode... Várias doenças mentais têm um traço de espiritual, né? Acredito que todas, posso dizer que todas. Mas, sem falar disso, sem entrar nesse ramo, vamos falar da história. Marcos 9, 29, 20 a 29. Vocês leem e entendam. Esse pai leva o filho e os apóstolos de Jesus tentam expulsar o que chamariam de demônio, né? Ou seja, espírito ruim, espírito perturbador, né? Só que os apóstolos não conseguem. Daí chega Jesus. E Jesus pergunta: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância. Você crê que eu posso curar, né? Eu posso tirar esse espírito? Mais ou menos isso que Jesus, essa conversa. Se o senhor puder, o senhor tira esse espírito. Aí Jesus fala assim: se eu puder, né? Tudo é possível aquele que crê. E daí Jesus ordena, somente dá uma ordem, esse espírito, pelo relato, esse espírito faz a criança tremer, ou a pessoa tremer, ter uma convulsão e vai embora. Daí em diante, aquele menino, aquela pessoa é curada. Porém, depois, os apóstolos perguntam como eles não conseguiram tirar o demônio. E Jesus conseguiu. E Jesus responde que aquele tipo de espírito, aquela casta, né, vamos dizer assim, só sai através de jejum e oração. Então percebemos que Jesus conseguiu curar uma pessoa com problema de esquizofrenia, um surto psicótico, porque pelo relato esse garoto se enrolava pelo fogo, tentava se matar. Então Jesus conseguiu curar através do seu magnetismo por causa do jejum e oração. Veja que Jesus podia falar assim, vamos usar um linguajar popular. Jesus podia falar para os apóstolos assim: não, eu curei porque eu sou o cara, eu sou o filho de Deus. Eu tenho poder para isso. Não, Jesus falou:
esse só sai através do jejum e oração. Ou seja, mesmo ele, se não tivesse feito jejum e oração, ele não teria o magnetismo, a energia necessária para expulsão daquele espírito, daquela energia. Em outra parte bíblica, em Daniel, né? Daniel, ele também faz jejum. Porém, existe um tipo de jejum um pouco diferenciado de Daniel. Porque Daniel, pelo texto, ele evita vinho, evita as coisas que dão prazer. Então a gente começa a acender o que é o jejum. Porque o jejum pode potencializar uma mediunidade, equilibrar a mediunidade, dar uma conexão maior ou um poder, entre aspas, maior para o indivíduo que o pratica. Não tem nada a ver com religião. A questão é o seguinte: o poder da nossa fé, a fé, né, é o poder do desejo. É transformar o espírito maior do que a matéria. É fazer que o espírito seja mais forte do que o campo material. Ora, sabemos que o campo material, ele nos impulsiona, ele nos puxa, vamos dizer assim, como os evangélicos chamam, a carne, né? Ela nos puxa para instintos primários, animais, para prazeres, para se prender em prazeres, né? Seja sexo, comidas gostosas, vícios, ou seja, o apego. A matéria faz isso. A matéria nos estimula a instintos, a sentimentos de raiva, ego, etc. O jejum não é somente a questão de você parar de comer. Vejam bem, pessoal, eu não estou falando que eu não estou querendo dizer façam jejum. Cada um vai analisar e de repente procurar um médico para fazer, se quiser, né? Para saber como pode fazer. Cada um tem a sua individualidade. Então não quero afirmar para ninguém fazer nada. Está aqui relatado no vídeo que eu não estou dizendo faça, só estamos estudando para entender essa questão. Então, continuando, quando você faz jejum e oração, né, vamos chamar uma outra passagem de Jesus. Jesus disse que nem só de pão viverá o homem. Pão simboliza coisas materiais, mas sim também de toda a palavra que vem de Deus. Palavra de Deus não quer dizer necessariamente a Bíblia, mas tudo aquilo que vem do campo espiritual, tudo aquilo que é positivo. Sabemos que a energia espiritual, pelo nosso estudo, sabemos que energia espiritual é a junção de pensamentos, sentimentos e emoções. Pensamentos, sentimentos e emoções e atitudes voltadas ao campo positivo, voltadas ao amor incondicional, voltadas ao todo, é uma ligação com o campo espiritual superior, é uma ligação com o divino. Entende? Então, a purificação do seu pensamento, sentimento e emoção é uma união maior com o divino, com o todo. Daí, quando você vai fazer o jejum, hoje em dia é estudado o jejum e é já caracterizado coisas positivas em relação ao jejum, de acordo com a ciência da nutrição. Então o jejum ele ajuda a purificar o corpo e tal. Podem procurar os médicos, conversar com alguns nutricionistas, que vocês vão ver que um jejum bem feito ele ajuda a purificar o organismo.
Porém, no sentido espiritual, além disso, ele ajuda a purificar as emoções, ajuda a purificar os sentimentos, ajuda você a tornar o seu espírito, que é o seu mental, emocional e o seu, né, o seu campo espiritual é a junção do seu mental, do seu emocional e do seu comportamento físico. Essa junção é o seu espiritual. Então, quando você supera a vontade de fazer algo desejável, você faz com que o seu espírito seja mais forte do que o seu campo físico, do que os seus instintos. Ou seja, você potencializa um campo energético bom, uma polaridade energética. E isso você tem ascendência, tem superioridade contra uma polaridade menor. Essa polaridade menor, geralmente espíritos ruins, energias ruins, andam na faixa dessa polaridade menor, dos instintos. O que um espírito ruim faz? Estimula a raiva, estimula vício, estimula várias coisas nessa linha no ser humano. Porém, quando você consegue, através da sua força de vontade, a fé não é a força de vontade? Jesus disse, por exemplo, trazendo Jesus disse que aquele que disser, passa daqui para ali, para esse monte, isso acontecerá. Né? Se você tiver a fé do grão de mostarda, etc, etc. Então, a fé é a força da vontade. Se a sua vontade começar, se você começar a trabalhar a sua vontade e superar as questões materializadas, isso te dará uma ascendência, um poder maior ante essas energias que estão nesse raso aqui. Entendem? Então, como lá em Daniel fala assim, não vou beber vinho, não vou comer coisas que tragam prazer. Então, o jejum, ele não é necessariamente se chegar agora e falar assim, vou parar de comer e pronto. Não. É um momento, assim como o Mikao Usui no Reiki, é um tempo que você vai se dedicar tanto a fortalecer a sua vontade espiritual, fortalecer a sua fé, né? Quanto orar e se alimentar das coisas divinas. Porque a oração, como já dizendo, é buscar sintonia, ligação com a energia do todo. Deus, chame como quiser, da fonte. Então, quando você se põe em jejum e oração, você aumenta o seu magnetismo e potencializa a sua conexão com as forças superiores. Isso faz com que você automaticamente vá equilibrando. Lembra que eu falei que eu não gosto da palavra desenvolver mediunidade? Mas você vai equilibrando a sua mediunidade. Por que equilibrando? Porque você vai superar as questões instintivas. Você vai superar a vontade, entre aspas, da carne, a vontade da matéria. Então, eu vou fazer um jejum. Eu gosto de pão. Eu vou deixar de comer pão. Quando vier a vontade do pão, eu vou me manter em oração. Então, eu vou buscar estar em oração ou meditação 2, 3, 4 vezes ao dia e evitar qualquer coisa que seja gostosa para mim. Eu vou fazer minha vontade, minha força espiritual superar a questão material física e instintiva da carne, da matéria, né? Com isso, eu vou equilibrando, porque eu vou superar aquelas questões negativas, que são as questões que faz com que um médium entre em desequilíbrio, com que o médium não tenha força, muitas vezes, para lidar com as manifestações. Entenderam a importância
do jejum, e isso vai carregando, vamos dizer assim, né? Porque nós somos como uma bateria, então isso vai nos carregando de energia positivas. Então, podemos fazer, cada um estipule o seu, podemos fazer de tempos em tempos jejum e oração. Então devemos buscar dias ou ter força de vontade, quem não puder, quem trabalha direto, ter força de vontade para ir se superando. Mas buscar, por exemplo, vou fazer durante uma semana. Eu vou evitar internet, televisão, músicas que estimulem coisas ligadas à materialidade, alimentos prazerosos. Isso se eu não conseguir eliminar todos os tipos de alimentos, né? O que é perigoso. Por isso que eu falei para que haja conversa com o médico, para que vocês pensem muito bem que eu não quero obrigar ninguém a fazer nada. Só estamos estudando. Não estou obrigando ninguém a fazer nada. Repito. Antes de fazer, conversem com o médico, com o profissional. Então, evitar todo tipo de alimentação mental e emocional negativa. Facebook, WhatsApp, leituras que não sejam edificantes, músicas que não sejam edificantes, que não sejam positivas, TV, etc. Evitar tudo. Saídas, festas, rave, etc. Evitar todo esse tipo de situação, porque isso também é jejum. O jejum, lembra que Jesus falou que não é só de pão que o homem vive, mas se alimenta também de questões espirituais, mental e emocional. Então, se eu estou vendo um vídeo que me estimule o terror, eu estou me alimentando da energia do terror. Então, se você está sempre vendo questões, por exemplo, voltadas à política, competição de time de futebol, etc., você está se alimentando emocionalmente, mentalmente, claro, espiritualmente, com energias nessa sintonia. Se você sou uma pessoa vaidosa, eu gosto de malhar e postar, exibicionista, e as meninas, né, vaidade, e tal, sexualidade exacerbada, você está se sintonizando e se alimentando espiritualmente desse nível de energia. Eu sou a pessoa que eu gosto, quero rave, beber até cair, seguindo essas músicas, seguindo... Gente, eu não estou falando no sentido só de crítica não, tá? Até por realmente eu penso assim, mas não é só o pensar, é a questão dos estudos espirituais também, tá? Não é só, como é que eu vou dizer? Algumas pessoas falam que é querer controlar moral. Não é questão de moral, é estudo espiritual mesmo, é uma questão real, sintonia real. Eu já bati com diversos casos espirituais que espíritos ou energias estavam ligados à pessoa, igual um parasita, porque a pessoa vive em certos ambientes, a pessoa vive presa a certas coisas. Existem os casos que não? Existe, mas aí já existem ligações de outros tempos e tal, etc. A maioria das pessoas hoje em dia tem grandes problemas por causa de se filiarem, de se ligarem a questões negativas. Deixe de frequentar certos ambientes, de fazer certos tipos de coisas, que a situação já muda. Aí você vê, por exemplo, a pessoa entrou para a igreja e a vida mudou. Foi a igreja que mudou ele ou ela.
A pessoa entrou para um centro, começou a frequentar e o centro curou ela, ou ele, ou católico, seja lá qual for. Não, não foi o centro, não foi a igreja. Foi porque a pessoa deixou de se envolver com aquele tipo de sintonia energética. É hora da gente entender, da gente acordar e entender a nossa natureza espiritual de uma forma abrangente, universalista, mas real. Então, continuando, a pessoa que se envolve com esse tipo de coisa está alimentando o espírito dessa forma. E aí, vai se sintonizar com energias e com espíritos. Não vai potencializar a questão mediúnica, a não ser com ligações negativas, mas independente disso, não vai potencializar a sua conexão com o todo. Vai ficar sempre limitado espiritualmente, mediunicamente. Entende? Então, o jejum e a oração é de extrema importância para todos os médios, para todas as pessoas. Isso vai auxiliar a você potencializar, equilibrar a sua mediunidade, a você evoluir, porque com certeza, se você está treinando, né, a sua vontade, que a sua vontade espiritual, que o seu magnetismo, sua energia espiritual seja mais forte do que as energias carnais materializadas, você está treinando isso. Quando tiver uma situação no seu dia a dia, você vai saber se virar mais rápido. Quando tiver uma situação mediúnica, extracorpórea, de desdobramento, você saiu do corpo à noite, deparou com um espírito ruim, você vai saber lidar, porque você já treinou. Hoje em dia nós vemos muitas pessoas tendo paralisia do sono, espíritos íncubos e súcubos, espíritos que atacam à noite e a pessoa se sente enforcada e não consegue sair da cama. Então, isso tudo, por que a pessoa? Por que acontece? Desculpe. Porque a pessoa não sabe lidar. A pessoa é médium e não sabe lidar. Mas por que não sabe lidar? Porque ainda está com a energia aqui, ó, rasa. Que não aprendeu, não está treinando. Não teve noção, ninguém ensinou. As religiões confundem mais do que esclarecem. Não ensinam técnicas. Então, uma das grandes técnicas para esse equilíbrio e para essa evolução é o jejum e a oração. Não é o jejum por questão de estética, tá, gente? Eu faço o jejum porque eu quero ficar mais bonito para caber naquela roupa. Então você está, em vez de você estar fazendo com que sua energia da vontade, energia espiritual, seja mais forte do que a energia materializada, não, você está trabalhando em prol da vaidade. Você tem que fazer buscando conexão com o divino, buscando superioridade espiritual. Espero que todos tenham gostado desse vídeo, tenha sido esclarecedor. Qualquer pergunta nos comentários, nós iremos responder. Muita paz a todos.